vieram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier do seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa e temos esse privilégio, Senhor, de te servir, de te adorar, de sentir alegria, Senhor, na tua casa, na tua presença. Pois, ó Deus, o mundo não tem esse privilégio, porque não quer, é lógico. Mas nós estamos aqui, Senhor, não como o mundo pensa. Nós não estamos aqui obrigados. Nós não estamos aqui para cumprir um rito. Nós estamos aqui alegres. Estamos aqui, ó Deus, com o coração alegre, porque estamos na tua presença, na tua casa, te adorando. O Senhor que é o único digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, por isso. A Deus, fale conosco nessa noite aquilo que o Senhor quer falar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós tivemos um acidente aéreo onde 60 e poucas pessoas morreram. Eu estava vendo um pouquinho do relato. Eu ouvi um relato também de um homem contando um acidente que ele sofreu, que ele viu, né, que ele socorreu, ocorrido lá em Goiás há alguns anos atrás. Ele contava que ele viu esse acidente, né, e correu lá para socorrer, e quando chegou lá, as pessoas, né, tinham 4 ou 5 pessoas dentro, era um avião pequeno, e as pessoas estavam, né, no chão. Tinha sido um pouso forçado, e as pessoas em chama, né, rolando no chão. E ele chegou com mais algumas pessoas e pegou aquelas que estavam ali, e foi uma cena tão horrível, né, que ele via assim a pele se descolando assim do corpo daquelas pessoas e caindo, como aquele plástico, né, que você queima, você bota fogo no plástico, ele fica, né, pingando. Ele disse que era exatamente aquilo que ele estava vendo. E aí ele socorreu, junto com outras pessoas, socorreram aquelas pessoas que estavam ali, né, e o hospital ficava distante. Uma daquelas que sofreu acidente já estava morta, as outras 3 ou 4 foram levadas para o hospital e depois de cerca de 2 semanas morreram. E eu fiquei a pensar, né? Essas pessoas que morreram na semana passada, todas elas, né, segundo os especialistas, morreram instantaneamente, até mesmo antes do fogo pegar nelas, porque o choque, né, segundo o especialista, é tão grande que quando o avião bateu no chão, né, e consequentemente as pessoas,
nossos órgãos, os órgãos daquelas pessoas se desfizeram, né? Tão grande o impacto. Então é uma morte instantânea. E eu fiquei a pensar, aquele avião, segundo o relato que eu vi, ele levou cerca de 2 minutos para cair. Quando começou ali o problema, né? E o avião começou a cair, foi cerca de 2 minutos caindo. E eu fiquei a pensar, né? O que passou na cabeça daquelas pessoas nesses 2 minutos? O que passaria na sua cabeça se você estivesse nessa situação? Nós vemos 2 situações diferentes, né? O avião bateu e não houve mais o que fazer. O outro, as pessoas ainda tiveram 2 semanas. Nós lemos aqui um episódio que 2 homens, e você conhece essa história, estavam exatamente como essas pessoas no avião. É lógico que uma situação diferente, mas essas pessoas, tanto as que estavam caindo, tanto as que ainda tiveram alguma chance, algum tempo, essas pessoas estiveram exatamente como esses 2 homens da cruz, na expectativa da morte, né? Aqueles que estavam caindo ali durante os 2 minutos, o que passou na cabeça deles? Eu não sei. Aqueles que também sofreram nesse outro acidente e tantos outros, né? Por falar nisso, vai ter agora em setembro o encontro de filhos de pastores, né? Vai ser Itaguaí, né? E aí ontem recebi lá o zap da nossa denominação, por sinal faz aniversário amanhã, né? Fazendo 169 anos amanhã, foi comemorado ontem. E eu estava vendo lá, quem vai dar um testemunho é aquele, eu esqueci o nome dele, aquele jogador daquele time, não, daquele time que sofreu acidente aéreo, o Chapecoense. Teve um que sobreviveu, eu esqueci o nome dele. Ele vai estar dando testemunho, né, de vida dele. E aquelas pessoas que estavam ali caindo, tanto as que estavam no avião que fez um pouso forçado, estavam exatamente como esses 2 homens da cruz, né? Na expectativa, vou morrer. Eu imagino que o que passou na cabeça deles só foi isso, vou morrer. Esses homens estavam ao lado de Jesus e eles tinham esse mesmo sentimento, né? Vou morrer. Não tem mais expectativa, porque não tinha até então nenhum registro de alguém que fosse para a cruz sobrevivesse. A cruz era a morte, era a sentença, não tinha mais volta. Aqueles homens estavam ali com esse mesmo sentimento. Agora, eu queria que você refletisse um pouco sobre como está a sua vida. Quando eu já falei aqui, né? Existem alguns vídeos aí que eu já vi, que são chocantes, e mostra a caixa preta dos aviões. O que você ouve ali é chocante. É chocante. Você ouviu exatamente essa cena aqui. Homens, né, que estão sabendo que estão indo para a morte. E você ouve cada coisa, mas uma coisa que você ouve em todas elas é a seguinte frase: ai meu Deus, no final. Porque eles vão tentando, você ouve os pilotos falam, puxa o freio, puxa dá potência, puxa para cá, e puxa para lá, e vai, aquela luta. No final você só ouve aquilo: ai meu Deus, e o silêncio. Todos. Você vê, você vai perceber isso. Na Chapecoense aconteceu isso, né? Tem o áudio aí rolando, chocante, o piloto fazendo
Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O diabo, que é astuto, ele não é burro, como muitos acham, né? Se acha esperto. Não, o diabo é burro, não é. O diabo é astuto. E a maior prova é que ele tentou enganar Jesus com a própria Bíblia. Ele tentou enganar Jesus com a palavra dele mesmo, do próprio Deus. Será que ele vai fazer isso com um homem fraco, frágil, corrompido? Ele continua fazendo isso. E pior, ele continua enganando milhares e milhares de pessoas. A salvação, ela é pela graça de Deus, é verdade. Mas existe um detalhe que o diabo procura esconder das pessoas. Pela graça sois salvos. As pessoas só gravam aí. Bom, o diabo só fala isso. Pela graça sois salvos. E existem milhares de pessoas dentro das igrejas fazendo o papel de bobo do diabo, se enganando, se deixando enganar. Porque o texto é claro: pela graça sois salvos mediante a fé. Aqui está a chave. E tem muita gente sendo enganada por isso. Se com tua boca confessar Jesus como teu Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. As pessoas pegam isso e acabam usando a graça de Deus como banana. O fato é que milhares de pessoas estão vivendo hoje usando a graça de Deus, que é uma bênção, mas como banana, não como ela é verdadeiramente. A graça de Deus não pode ser banalizada como tem sido nos últimos tempos. Nós temos visto a humanidade como está. Eu procuro sempre, o tempo que eu tenho de sobra, às vezes na hora do almoço, numa fila de banco, num lugar, não perder tempo. E aí eu pego, às vezes vou lá e começo a compartilhar as pregações, as mensagens que eu acho boas. E aí você vê cada coisa na rede social. Hoje nós estamos vivendo uma época de, há pouco tempo atrás, hoje em dia a gente quase não vê, pelo menos eu não vejo, cartomante, aqueles adivinhos, aquelas pessoas que faziam isso. Olha, esse ano vai acontecer isso. Olha, eu estou vendo aqui que, coisas desse tipo. Nós estamos vendo milhares, eu tenho visto isso, milhares de crentes cartomantes que estão usando a rede social, falando coisas que não tem nada a ver com Deus, buscando dinheiro, buscando receber da rede social e isso atraindo pessoas que se deixam enganar pelo diabo, pessoas que vendem a sua alma para o diabo, porque quem brinca com Deus vende a alma para o diabo. E eu falo de, olha aqui, eu estou vendo aqui, Joana, você, ô Maria, ô José, eu estou vendo aqui, Deus manda te dizer, eu não estou aqui julgando ninguém não, mas é claro, aquilo é claro, você só ouve coisas. Deus manda te dizer que a porta de emprego vai abrir hoje, Deus manda te dizer que a sua vitória está chegando, então nós estamos no céu, só tem gente boa. Deus só fala bênção para as pessoas. Deus não fala arrepende-te. Eu só vejo isso. É porque isso é que as pessoas querem ouvir.
pela graça de Deus. Mas existe um grande segredo. E esse episódio desses dois homens aqui desvendam esse grande segredo. E se você não percebeu, você que está aqui, você que assiste, perceba, para que você não seja enganado. Porque não adianta frequentar a igreja, não adianta ler a Bíblia. O diabo faz isso, conhece mais do que você e eu. Existe um grande segredo nessa salvação, que é pela graça. Que é pela graça. E esse episódio dos ladrões aqui deixam bem claro o que é a salvação. O texto diz que um dos ladrões, chamou a atenção do outro que zombava, se tu és Deus, salva-te a ti mesmo e a gente. E o outro o retruca dizendo: você é louco. Ainda nessa situação, ou seja, a expectativa deles era a morte. Mas veja o que ele fala: nós nessa situação, você ainda zomba desse homem. Nós recebemos o nosso castigo de direito, porque nós pecamos, nós merecemos, mas ele não. O grande segredo da salvação está justamente aqui. Não é frequentando a igreja, não é dizendo que Jesus é o Senhor. Algumas pessoas dizem que se você confessar Jesus como teu Senhor, mas o que é confessar? Não é falar só Jesus é Senhor, não é só isso. Aquele homem, ele deu um grande exemplo, e a prova maior, ele ainda continua dizendo, ele se volta para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a diferença. O homem, quando se converte de verdade, ele tem isso aqui nele. O homem, quando está apenas falando algo por medo, ai Jesus, ai meu Deus, como aqueles que falam isso, pela queda do avião. Eu não estou afirmando que os que falaram isso não foram salvos, falaram por medo, não estou afirmando isso, mas que muitos só falam por conta disso, pelo medo. Quando você tem uma arma na cabeça, quando você vê o avião caindo, é o natural. Até os ateus fazem isso. Ai meu Deus! Isso não salva. Isso não é confessar Jesus. Confessar Jesus é isso aqui que esse homem fez. É reconhecer a sua condição e quem é Deus. Muitas pessoas ficam diante do perigo, como esses que eu já citei aqui, ficam ali aguardando, talvez até o último minuto, até por vergonha de gritar: ai meu Deus, na frente dos outros. Que talvez, quando vê que não tem mais jeito, é aquela frase chavão: ai meu Deus, Jesus. Isso não salva. O diabo coloca isso na cabeça das pessoas. Você pode viver do jeito que você quiser, fazer o que você quiser. No final, basta dizer Jesus. Basta confessar Jesus. E para eles confessar Jesus é dizer isso: Jesus me salva. Não é isso. Quer ver a maior prova? Talvez você esteja: não é possível. A salvação é pela graça. Como é que a pessoa, no último minuto de vida, ela fala Jesus e ela não vai ser salva? Eu te provo isso. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele
que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Está aqui. Qual a outra prova? Jesus está afirmando, como eu já falei aqui, ele não está supondo, ele está afirmando. No outro evangelho ele diz o seguinte, naquele dia muitos ouvirão: apartai-vos, malditos, que eu não vos conheço. Mas Senhor, nós não, ontem até ouvimos isso, nós não expulsamos, nós não cantamos, nós não tocamos, nós não. Apartai-vos, malditos, que eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque faltou esse ingrediente aqui, desse ladrão. O ladrão reconhece, e a Bíblia mostra que ele foi um dos que zombavam de Deus. Ele zombava de Deus também, não era só o outro. No texto anterior a esse, diz que eles zombavam de Deus, estavam zombando de hoje. Mas quando chegou naquele momento, algo aconteceu na vida daquele homem que mudou a história dele, que mudou o pensamento dele. Ele olha para Jesus e olha para aquele homem e ele reconhece: rapaz, você está fazendo isso? Nós merecemos, nós somos pecadores, nós fizemos por onde? Nós estamos recebendo o que nós fizemos. Agora ele não. O grande segredo da salvação, quando a Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé, é justamente isso. É você reconhecer a sua situação. Quantas pessoas que estão por aí nas igrejas, estão pregando, estão cantando, mas não tiveram esse reconhecimento ainda. Talvez até por frequentar anos, por, acostumaram com aquele padrão, acham legal o momento de estarmos aqui, criam amizades e criam laços. Isso acontece, mas laços não salvam, amizade não salva. O que salva é você reconhecer a sua condição. Tem outro texto que mostra isso, Atos capítulo 16, a partir do versículo 26. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno, saia dela. Na mesma hora o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe das roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam:
creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros de sua casa foram batizados. O carcereiro é um outro exemplo de salvação. A gente vê que a história, né? Paulo e Silas foram presos e havia uma grande preocupação com eles, porque eles estavam acabando com a farsa que havia naquela ocasião. Eles estavam pregando o verdadeiro evangelho e aquilo estava causando aflição. Então vejam a responsabilidade que aquele carcereiro estava. Ele sabia que ele corria perigo de morte. Ele sabia que a sua vida iria mudar. Tanto é que ele queria se matar. Quando ele percebe que fugiram, a primeira coisa que vem à cabeça é se matar. É o que o diabo coloca. Quando o homem está em perigo de vida, correndo algum perigo, sem saída para alguma coisa, sem esperança, sem expectativa, o diabo logo dá uma solução, acaba com a sua vida. E Paulo, como crente, como verdadeiro crente, que não deseja mal, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo escorraçado, ele quer o bem, ao contrário de muitos espalhados sobre a face da terra. E Jesus, ele diz isso: pelos frutos se conhece a árvore. Hoje na lição nós lembramos disso. E Deus permite muitas coisas na nossa vida, até a prisão e perseguição, para mostrar primeiro para você como é que estão seus frutos. Quantas pessoas que desejam mal, que querem mal, porque estão passando por uma situação que não gostam. Como é que estão seus frutos? E Paulo demonstra isso. Não faça isso. Ele podia falar: vai lá, bobão, vai, fiz lá. Ou então deixa que eu te ajudo. Não. Como um bom crente, como aquele que se converteu de verdade. E o carcereiro, ele dá o segredo da mesma forma que aquele homem na cruz. Ele demonstra um total reconhecimento da sua situação. E quando acontece isso, não tem mais medo, não tem mais preocupação consigo, não tem mais preocupação com perdas. Quantas pessoas que reconhecem que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, a humanidade sabe disso, mas elas colocam na balança a vida dela, a preocupação dela. Se eu aceitar, eu vou perder isso. Se eu aceitar, vou falar isso. E ficam nessa vida na expectativa de um dia eu vou, como eu vivi muitos anos. Mas a conversão verdadeira, ela acontece quando isso aqui acontece, que aconteceu com aquele homem na cruz e com esse carcereiro. Não há mais preocupação com nada. A única preocupação é a salvação. Aquele homem na cruz, ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele não estava preocupado: Senhor, me salva dessa cruz. Senhor, me tira daqui. Eu creio no Senhor Deus. Eu sei que o Senhor, eu entrego minha vida, mas me tira daqui. Não deixe eu morrer, como muitos fazem quando o avião cai, quando muitos fazem quando estão no leito de hospital. Eu tenho visitado a irmã Beth lá, eu tenho visto, né, as pessoas, né, lá é bem grande, e na sala que ele está tem umas 20 pessoas. E você vê a cena assim, que é chocante no hospital. Eu fico observando aquelas pessoas, mães chorando, aí você vai na hora, e as pessoas estão abertas a isso. Mas eu não sei até que ponto. O fato é que aquele homem, a conversão é essa. Ele não estava preocupado com o agora. Senhor, me dá um emprego. Senhor, tira a minha doença. Senhor, olha o meu filho. Não. Ele poderia
salva daqui, como muitos fazem, que só frequentam a igreja por motivos dessa terra. Mas não, aquele homem demonstra o que é uma verdadeira conversão. Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. Ele não estava nem aí mais com a sua vida. A preocupação dele não era mais a dor, a vergonha. Ele não estava preocupado com isso. A conversão é essa. Quando você está preocupado com o reino de Deus, não é com o agora, não é com o que vão falar de mim, eu vou perder, eu vou ter dificuldade. Não. A conversão é essa. Não há mais nada importante. Senhor, quando estiveres no reino, lembra de mim. E a resposta de Jesus para ele foi essa: hoje estarás comigo no paraíso. Vejam bem, Jesus não pregou antes para ele. Às vezes nós evangelizamos, pregamos. Eu já ouvi pessoas pregando: olha, aceita Jesus que todos os seus problemas vão acabar. Aceita Jesus que Ele vai te dar esse emprego. Hoje eu vejo na rede social: entrega a sua vida ao Senhor que a sua doença vai. As pessoas pregam isso, o que as pessoas querem isso, mas isso não salva. Se você frequentar, se você levantar a mão, se você disser por causa disso, você vai receber aquele apartai-vos de mim. Porque o que salva é a conversão. Conversão é você entregar a sua vida. O apóstolo Paulo era um matador, um criminoso. Ele se torna um dos maiores pregadores da história. Mas ele relata isso constantemente: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um homem que tinha poder, que tinha autoridade, que tinha fama, fraco, agora ele se coloca como um servo como Jesus, sofredor, porque ele se converteu. Ele já não tem mais preocupação em ser alguém, em mostrar que é alguém. Aquele carcereiro, da mesma forma. Imagine um carcereiro que recebe um bandido. Pense hoje em alguém aí perigoso, poderoso, que não pode ser solto, não pode fugir. E alguém chega e fala: você vai cuidar dele, nós vamos julgar. Cuidado, olha a responsabilidade. E acontece o que aconteceu com esse carcereiro: algo sobrenatural. Imagina, o susto dele, a preocupação dele foi tão grande que ele já pensou em se matar, porque ele sabia que ia morrer. Era certo, ele ia morrer. Mas a preocupação dele, da mesma forma, não foi com: olha gente, me ajuda, quero meu galho, volta, que eu vou interceder com vocês, eu vou conversar, volta, senão vou ser preso. Não, a preocupação dele foi uma só, porque quando ele viu aquilo, com certeza o Espírito tocou no seu coração. O que aconteceu com aquele homem na cruz? Porque a Bíblia fala que o querer, o realizar, vem de Deus. A Bíblia fala que a salvação é pela graça de Deus. O que aconteceu na vida daquele homem que há pouco estava zombando de Deus? Algo aconteceu. Mas só aconteceu naquele homem? Não, aconteceu no outro também. O fato é que nem todo mundo acredita, e por isso, pela graça, vocês salvam mediante a fé. Nem todo mundo tem fé que Ele é o Cristo, o Salvador. Mas aquele homem deu vazão. O carcereiro deu vazão. Quando ele viu aquilo, a preocupação dele foi: o que eu posso fazer, o que eu preciso para ser salvo? Mas não salvo dos romanos. O que eu preciso, a preocupação dele agora era a salvação.
buscando a salvação por medo. Está acontecendo isso, está vindo um furacão, eu estou doente, eu estou desempregado, está vindo um míssil, disseram que o mundo vai acabar, eu vou para a igreja, levanta a mão, vem aqui. Isso não salva. O que salva é essa atitude de renúncia total. E a Bíblia, ela deixa bem claro isso. Jesus, como eu já li aqui, nem todo aquele está aqui. Não é todo mundo que está na igreja. Não é todo mundo que diz que é crente. Não é, está aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, aí ele diz, a cereja do bolo, aquela questão que clarifica isso que nós já falamos aqui, que é a reviravolta, a conversão, a mudança, o que demonstra que verdadeiramente houve uma transformação. Porque esses homens, esses dois aqui, demonstraram isso. Uma mudança. A preocupação deles era o rei. Os dois. Correndo perigo de vida. Sabiam que iam morrer. Mas a preocupação deles era o rei. É isso que salva. E a Bíblia afirma isso. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. João 9,31. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus disse quando foi indagado: Senhor, seus familiares estão aí. E Jesus pergunta: obrigado, minha amada, só você. E Jesus responde: minha família, minha mãe, meus irmãos. E ele afirma isso: são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Marcos 3:33. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:12. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Isso é salvação. Aquele que faz a vontade, ou seja, aquele que se rendeu. Senhor, não estou preocupado mais com morte, com cruz. Eu quero o teu reino, eu quero ser teu servo, eu quero a tua vontade. Isso é que salva. Mas não é pela graça, é graça. Porque só a graça de Deus produz isso. A fé que faz com que você morra para o mundo, morra para você. Você não está mais preocupado com a sua própria segurança, como esses homens. Agora sua preocupação é o reino. Eu lembro quando eu me converti, e você que se converteu, com certeza você lembra também da mudança. A conversão é marcante. Eu lembro quando me converti, já contei a história aqui, que roubaram a besta. Eu me converti pela besta. E roubaram aquele carro e eu estava sem saída, sem como pagar o carro financiado, enfim, eu estava como esse ladrão, eu estava querendo me matar. Eu já contei que a primeira coisa que eu vi quando o ladrão falou desce, não olha para trás. Eu falei, pronto, ele vai dar um tiro agora por trás e fui andando assim, já com medo. Ali eu estava com medo da minha vida, eu estava para perder minha vida, já perdi a besta, agora para perder a vida. E caminhando aqui,
frente à Michelane, e olhando e ele, não olha para trás. Eu fui andando, e era uma rua de barro, hoje está até asfaltada. E aí passou um tempinho, eu fui olhando, não vi mais ninguém. Eu falei, opa, livrei, estou bem. Mas eu saí, fui andando. Quando eu voltava, né, chegando naquela estrada, não sei o nome dela, que é Caixa Morra, sei lá, Caixa Morra, né? Quando eu cheguei na beira daquela estrada, eu vim pensando, falei, vou atravessar sem olhar. Aí é com Deus. Vou fechar os olhos e atravessar. Aí é com Deus. Ver um carro já resolve esse problema. Foi o que eu pensei. Eu vim andando e de repente parou um carro na minha frente. Táxi. O rapaz parou. Moço, algum problema? Eu, como aquela pessoa assim que está desnorteada, sabe? No mundo da lua, eu, o que foi? Roubaram meu carro. E ele falou, entra aqui, eu vou te levar para a polícia. Quem faz isso? Quem que encontra uma pessoa, para, pergunta, entra que eu vou te levar. Quem faz isso? Eu não conheço. Mas naquele dia eu conheci. E aquele homem falou assim, quem você é? Eu contei para ele, meu Deus, poxa, calma, não, vamos lá na delegacia. Ele me deixou lá na delegacia de Campo Grande. Eu cheguei lá, fiz a ocorrência, no mundo da lua, e fui para casa. Né? E ali Deus, a graça de Deus continuou, né, na minha vida, começou a falar comigo. E aí isso foi num sábado, eu menti para a Mônica, né, para ela não cair dura. Cadê o carro? O carro quebrou, eu deixei na oficina, porque eu tinha expectativa ainda que o avião não caísse. Eu estava ainda naquela situação, não vai cair, eu sou bravo, eu vou sair dessa. Eu estava nessa situação, como muitos. E passou o domingo e nada. E chegou na segunda, ela falou, você não vai na oficina? Eu falei, não, depois eu vou. Mas Deus estava ali falando no meu coração. Naquele domingo, na segunda-feira, até que eu não aguentei mais, fui lá no banheiro, me tranquei e ali eu me derramei. Senhor, comecei a chorar, tem misericórdia de mim, Deus. Senhor, quem sou eu? Por que eu tenho vida? Enfim, eu me derramei diante de Deus de uma forma marcante. Eu saí daquele banheiro chorando, a Mônica olhou para mim. E aí você vê as características da salvação. Aquilo que você tinha medo, aquilo que você tentava esconder, já não tem mais valor. Eu olhei para ela e falei, Mônica, roubaram o carro. E ela quase caiu. O quê? Roubaram o carro. Mas agora eu vou lá na igreja, eu vou aceitar Jesus. Ela já estava frequentando a igreja. O que é isso? Eu vou lá, vamos lá. E ela foi comigo, nós chegamos lá na igreja, o pastor estava lá fazendo umas coisas. De vez em quando a gente ia, né? Na igreja que a minha mãe era, e ainda é de lá. E ele ficava muito feliz, como qualquer pastor, quando vem um visitante. E quando ele viu a gente chegando, né? Uma segunda de manhã, ele falou, pastor, tudo bem, me abraçou. E aí o pastor queria falar com o senhor, o que foi? Que roubaram meu carro, foi isso. Eu não esqueço a frase dele. Não, meu irmão, vem cá, vamos orar que Deus vai restituir esse carro. Tem fé? Eu falei, não. É isso? Eu não quero mais o carro. Não, eu não vim aqui pelo carro, não quero o carro. Eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Ele arregalou o olho, me abraçou, começou a pular comigo, chorando. Porque era verdade, eu não estava mais preocupado com o carro, com como ia pagar. Deus tinha dissipado aquilo da minha vida. E quando eu lembro e vejo essa história desse homem na cruz, desse carcereiro, eu lembro do que é conversão. A conversão é isso. Não importa o que você está passando. É salvação. Não é resolução de problemas. Jesus não morreu na cruz para resolver seus problemas aqui na terra. Jesus não morreu na cruz para fazer aquilo que te agrada, para fazer aquilo que você fica feliz. Jesus veio e pagou um preço
você, se você frequenta a igreja há não sei quantos anos, porque é legal, porque alguém falou que você precisava, mas se você está preso a essa terra, se as coisas dessa terra te tiram a paz, se as coisas dessa terra te tiram a alegria de servir o Senhor, você está correndo perigo de receber naquele dia a partagem de Deus. Não seja enganado pelo diabo. Não deixe o diabo te enganar. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Não se amoldem os padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sendo consumado veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Este é o segredo da salvação. A sua vida agora é de Deus. Isso é salvação. Salvação é você entregar a sua vida. Isso é salvação. Quando você entrega, e Jesus fala isso, aquele que está na minha mão, jamais sairá. Ninguém tira da mão de Deus quem tem poder. É como você faz com o seu filho, né, cara? Tem 10 reais aqui. Se você abrir, é seu. O filho vai lá, mexe, não consegue, porque você é mais forte que ele. É isso que é salvação. Salvação é ser, Senhor, aqui, eu sou teu. E quando nós fazemos isso, você está nas mãos dele, você passa a fazer o que ele quer, você vai para onde ele quer, você é dele agora. Isso é salvação. Se você vive uma vida que não é para agradar, que não faz a vontade dele, Jesus alerta: cuidado, pelos frutos se conhece. Você não deve ser enganado. Quando Jesus fala isso, fala para os fariseus que estão lá querendo mostrar que são, mas não são. Mas ele está falando também para nós: pelos frutos conhece a árvore. Como é que você está? Como é que você tem reagido na sua vida? Como é que você tem reagido diante dos problemas? Como é que você tem reagido diante das circunstâncias da vida? O avião está caindo, o leito, os hospitais estão cheios. Não espere o avião cair com você dentro, para você dizer Jesus. Não espere estar no leito do hospital, para você dizer Jesus, porque isso não salva. Não são as circunstâncias. Esses dois homens não tiveram tempo de fazer a vontade de Deus, pelo menos para os outros verem. Não tiveram, como Paulo teve. Paulo falou: Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim, estou aqui, pode fazer, não estava preocupado. Não tiveram. No último minuto de vida, aquele homem na cruz disse: Senhor, eu sou pecador, lembra-te de mim quando estiver no reino. Essa foi a prova. A vida dele estava nas mãos de Deus, porque ele não estava mais preocupado com aqui. E quantos estão aqui há 100, 200 anos? 200 não, né? Mas 100 anos. Silvio Santos morreu no ano de 93. E pessoas chegam a 100 e pouco. Mas quantos estão aqui assim, apenas vivendo aqui na terra, presos às coisas dessa terra, preocupados com as coisas dessa terra, e até frequentam a igreja, mas a sua vida não foi entregue a Jesus? Servir ao Senhor é um privilégio que poucos querem. Poucos querem servir ao Senhor, porque muitos querem servir a si próprio, querem seus problemas resolvidos, suas vontades realizadas, seus desejos realizados. Servir ao Senhor, um privilégio que poucos querem, como esse homem na cruz e esse carcereiro. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele deve ter ficado surpreso quando Jesus falou: hoje não é um tempo. Ele veio imaginar: poxa, eu já ouvi falar do teu reino,
Quando estiver lá, lembra de mim. Jesus falou, hoje, é hoje. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio de te servir. Um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos tocou, ó Deus, e nós nos alegramos, Senhor, que tudo se fez de novo, as coisas mudaram, as nossas expectativas, os nossos problemas, os nossos pensamentos, tudo mudou, Senhor, porque naquele dia nós só desejamos uma coisa: estar no teu reino, fazer a tua vontade. Ó Deus, como é bom, como tem sido bom, Senhor. Ó Deus, eu lembrava nessa semana, ó Deus, quantos parentes que eu perdi e que tiveram uma vida, Deus, uma vida tão complicada. Eu não sei o final, porque a tua palavra nos afirma assim. Mesmo lá na cruz, no último minuto de vida, aquele homem reconheceu a sua pequenez, reconheceu a tua grandeza, reconheceu, ó Deus, que a vida dele não valia mais nada, apenas estar com o Senhor é o que importava. Ó Deus, a gente vê tanta gente sofrendo nesse mundo, não porque o Senhor tem planos, propósitos para a tua glória, como a tua palavra nos mostra, que também é um privilégio sofrer por amor ao Senhor, mas muitos têm sofrido, a Deus, por terem uma vida que busca somente aqui nessa terra o seu prazer, o reconhecimento, as suas coisas. Isso não salva. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, do mundo. Ó Deus, que nós temos visto tem se desfeito a cada dia. As pessoas só buscam dinheiro, fama. As pessoas só estão atrás dos prazeres desse mundo. As pessoas só estão preocupadas com a sua vida aqui neste mundo. Por isso muitos, ó Deus, vivem abatidos por estarem doentes ou por estarem com algum problema nesse mundo. E às vezes até frequentam, Deus, a tua casa aqui na terra. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, continue, Senhor, dando oportunidade para todos que verdadeiramente tenham esse sentimento desse homem na cruz, desse carcereiro, e percebam, Deus, que nada mais nessa terra tem valor, tem importância, a não ser fazer a tua vontade, a não ser ser instrumento do Senhor, porque isso sim, isso é fruto daquele que está pensando somente no reino. Obrigado, Deus. Tome nas tuas mãos aqueles que aqui ou através da gravação reconhecem isso nesse momento. Reconhece, ó Deus, que só o Senhor, que o Senhor é o único caminho, que nessa terra nada mais importa a não ser, Deus, fazer a tua vontade. Tome, Deus, nas tuas mãos essa vida. Assim como naquele dia, dentro daquele banheiro, numa segunda-feira, sozinho, eu me derramei, me entreguei ao Senhor, e o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha vida. Deus, assim, ó Deus, eu peço com esses que estão até, talvez, assistindo a gravação na sua casa, no trabalho ou no trem, mas que eles possam, Deus, aproveitar essa oportunidade que o Senhor está dando, porque, ó Deus, não basta estar no avião ou no hospital para morrer, para ter fim a vida. Não precisa estar numa cruz. Ó Deus, a vida é frágil. Todos nós temos o nosso dia já marcado.
e nós não sabemos, mas o Senhor continua dando oportunidade. E quem sabe essa é a última dessa pessoa. Naquele dia não haverá mais disputas. Naquele dia não haverá mais argumentos, porque o Senhor irá mostrar esse dia. Aproveite hoje a oportunidade que o Senhor dá de ser privilegiado, de servir ao Senhor. Obrigado, Deus, em nome de